Nessa nossa aula estaremos voltando nossa atenção para adjetivos superlativos. Então, vamos lá. Um adjetivo é uma palavra ou conjunto de palavras que modificam, ou seja, descrevem, um substantivo ou pronome. Os adjetivos podem vir antes ou depois da palavra que modifica, então temos aqui duas versões. This is a cute cat ou this cat is cute. O cute vindo antes e depois de cat. Agora, a maior parte dos adjetivos podem mostrar um grau de qualidade ou quantidade, formando na prática dois graus de comparação: o grau comparativo e o grau superlativo. Esses dois graus advêm do grau positivo, que é basicamente o adjetivo na sua forma normal. Então, é interessante entendermos isso como o grau positivo como sendo somente o adjetivo na sua forma normal, e a partir deste formato temos o grau comparativo e o grau superlativo. O foco desta aula em particular, como já dito, será o superlativo. Mas temos aqui exemplos de todos estes formatos. Temos aqui o positivo, que é this is a tall building. O comparativo, this building is taller than that one. E o superlativo, this is the tallest building. Ou seja, este é o prédio mais alto, não é? Então, o nosso foco aqui estará no superlativo. Adjetivos superlativos são usados para descrever um objeto que está no extremo superior ou inferior de uma qualidade. Então, por exemplo, the tallest, o mais alto, the smallest, o mais baixo, ou o menor. Eles são usados em frases onde algo está sendo comparado com um grupo de outros objetos. Então, aqui, não estamos tendo uma comparação entre uma coisa e outra diretamente, mas entre uma coisa e todo o restante, não é? E aí, fazemos essa comparação entre essa uma coisa e o todo o restante, considerando exclusivamente uma característica em particular, que é o adjetivo que expressamos no seu formato superlativo. Então, continuando. Ao formar o grau superlativo, siga este padrão. O sujeito, substantivo, pronome, seguido do verbo, que no caso aqui seria o verb to be, mas o the, e é muito importante aqui termos o artigo definido the, porque você está sendo específico sobre o que individualmente é o maior, o menor, o mais rápido, o menos rápido. Você está sendo bem aqui singular no que você está se referindo. Portanto, é necessário você utilizar o artigo definido the, ou seja, o ou a, para ser específico desta forma. Depois temos o adjetivo superlativo em si e depois o restante, não é? O substantivo ou pronome em formato de objeto. Então vejamos aqui essa sentença. My room is the largest one in the house. Ou seja, my room é o substantivo, is, verb to be, the largest, adjetivo em seu formato superlativo, e vamos estar vendo daqui a pouco como formular adjetivos nesse formato superlativo. One in the house, que é o objeto. Tudo bem? Perfeito. Tenha-se em vista, o grupo que está sendo comparado pode ser omitido se for claro através do contexto que algo está no limite superior ou inferior de uma qualidade. Então, vamos ver aqui essa sentença. She is the prettiest, ou seja, ela é a mais bonita. Ponto. Se você entende que eu estou aqui me referindo às garotas ou mulheres do escritório, girl in the office, ou seja, garota no escritório, se já estávamos, de fato, então, aqui conversando sobre as mulheres do escritório, por exemplo, aqui, se eu simplesmente chego e falo she is, por exemplo, Anna is the prettiest, eu estou aqui simplesmente dizendo que a Ana é a mais bonita, e aí você infere que eu estou me referindo ao contexto do escritório. E aí, portanto, o objeto que vem depois do adjetivo no seu formato superlativo pode ser omitido, pois você que me escuta já pode inferir do que ou de qual contexto eu estou falando sobre. Tudo bem? Então temos aqui o exemplo. She is the prettiest, e aí entre parênteses aqui, girl in the office. Agora, adjetivos superlativos com uma sílaba são normalmente formados adicionando o EST ao seu final. Então é importante compreendermos que o elemento que define como que expressamos um adjetivo na sua forma superlativa é, na realidade, o tamanho dele. Temos adjetivos pequenos e adjetivos longos. Então, com adjetivos pequenos, como por exemplo smart, para o expressarmos na sua forma superlativa é o artigo definido the, seguido na sua forma superlativa, que é o smartest. EST ao final do adjetivo smart. Continuando, se um adjetivo é terminado em uma consoante, seguido de uma vogal e depois finalizado com uma consoante,
que é o que nós denominamos de CVC, consoante, vogal, consoante, na última sílaba, ou podemos dizer, na última sílaba do adjetivo, ele termina com suas últimas 3 letras no CVC. Você tem a última consoante, que na prática seria a última letra da palavra, sendo duplicada antes de adicionarmos o IST. Então você tem aqui o adjetivo big, é um adjetivo curto, então ele tem que terminar com EST. Mas perceba que ele é formado aqui por CVC. Tudo bem que neste caso em particular, ele é somente uma sílaba, é monossilábico. Tendo isso em vista, você tem o B, que é uma consoante, I, que é uma vogal, e G, que é uma consoante. Para expressarmos este adjetivo no seu formato superlativo, duplicamos a última letra, o último consoante, G, para só depois assim adicionar o EST. Então, big se torna the biggest. Agora, adjetivos que terminam com uma consoante, seguida de Y, mudam Y para I, para só depois adicionarem o EST. Então, você tem aqui o adjetivo curto, dry. E aí, você tem ele terminado em Y. Sempre quando você tem um adjetivo terminando em Y, muita atenção com a letra que antecede este Y, ou seja, a penúltima letra do adjetivo. Pois se for uma consoante, você na realidade precisa de ter a substituição do Y por I para só depois adicionar o EST. Tudo bem? Aí você tem o dry se tornando the driest. Agora, adjetivos longos, ou seja, adjetivos com 3 ou mais sílabas, formam o superlativo precedendo o adjetivo com o the most. E aí, definitivamente, podemos falar que isso daqui é bem próximo ao que temos no português. No português não falamos o mais ou a mais quando estamos expressando o superlativo. Pois bem, essa é uma mecânica exatamente igual no inglês. The most, o mais ou a mais, dependendo do contexto. Então temos aqui beautiful. Beautiful é um longo adjetivo, se queremos expressá-lo na forma superlativa, the most beautiful, e nada é modificado no adjetivo em si. Tendo isso em vista, alguns adjetivos não seguem essas regras que foram explicadas anteriormente. Esses são os adjetivos irregulares. E por que temos adjetivos irregulares? Frequentemente porque se eles forem expressados seguindo as regras normais, no contexto superlativo, por exemplo, ou eles vão ter uma pronúncia extremamente estranha, ou eles vão estar tendo uma aparência muito próxima de outras palavras, uma soletração próxima de outras palavras que já existem em outros contextos. Pelo menos estes são alguns dos motivos. Eu não vou nem ao menos afirmar que estes são os principais, mas definitivamente estes são alguns dos motivos que justificam a existência dos adjetivos em seu formato irregular, ou seja, não seguindo o regulamento, não seguindo as regras normais dos outros adjetivos, tudo bem? Então, estes são os adjetivos irregulares, aliás. Veja os exemplos de adjetivos irregulares mais comuns. Então temos aqui, na sua forma positiva, ou seja, pura, temos os adjetivos good, bad, far, little, much e many. Na sua forma comparativa, que não é o foco desta aula, mas é interessante trazê-lo, você tem o good se tornando better, o bad se tornando worse, o far se tornando farther ou further, little se tornando less, e o much ou many se tornando more. E aí, agora, tendo em vista o nosso foco da aula, temos o superlativo. O good se tornando the best, bad se tornando the worst, o far se tornando the farthest ou the furthest, o little se tornando the least, e o much ou many se tornando the most, não é? E perceba duas coisas. Primeiramente, a palavra, então, é completamente diferente. Ela, então, não tem somente uma terminação. Ela, na realidade, se torna frequentemente uma palavra completamente diferente no superlativo. Tudo bem? E uma outra questão que é importante observarmos aqui é a pronúncia entre a forma comparativa e superlativa do adjetivo bad. Na forma comparativa do adjetivo bad, ou seja, se queremos falar pior que, falamos worse. Por exemplo, ele é pior do que eu. He is worse than me. Agora, se você quer falar ele é o pior, ponto, então você tem que utilizar o the worst. Então perceba a diferença de pronúncia entre worse e worst, porque você tem um T ao final. Muita atenção com relação a isso, ok? Perfeito. Tendo isso em vista, temos aqui a nossa revisão dos adjetivos em seu formato superlativo. Muito obrigado.